Hoje vamos recapitular o filme chamado Sob o Domínio dos Robôs. Há 3 anos, uma raça de robôs extraterrestres poderosos invadiu a Terra. A guerra durou apenas 11 dias. Agora, um pequeno robô chamado Mediador faz um anúncio na TV, dizendo que as pessoas só têm uma regra a seguir: devem ficar dentro de casa. Um homem corre para a rua com um bastão na chuva, gritando insultos. De repente, um drone robô aparece e avisa para ele voltar para casa. No pescoço do homem, um implante eletrônico pisca em vermelho, dando-lhe 10 segundos para voltar. Seu filho Connor pede para ele voltar, mas o robô desintegra o homem. Descobrimos que todos os humanos têm implantes eletrônicos no pescoço para controlá-los. Connor corre para a rua e se ajoelha onde seu pai foi morto. Uma mulher chamada Kate está na casa. Seu filho Sean grita para Connor voltar, mas ele se recusa. O drone dá a mesma ordem para Connor e começa a contagem regressiva. Antes de Connor ser morto, um homem chamado Robin Smith dá um comando ao drone, que obedece e vai embora. Na casa de Kate, Robin diz que está preocupado com seus filhos adotivos, Nathan e Alex, que claramente não gostam dele porque ele trabalha para os robôs. Ao sair, Sean pergunta sobre seu pai desaparecido. Robin diz a Kate que ela pode cuidar de Connor. Agora, vemos uma grande nave robô, um cubo de controle, pairando acima da cidade litorânea. Na manhã seguinte, Connor volta para sua casa para pegar suas coisas, enquanto um robô gigante chamado Sentinela lhe dá 5 minutos para retornar à casa de Kate. Ele volta a tempo. Kate, Sean e os outros assistem a um anúncio do Mediador na TV que diz que os robôs estão estudando toda a vida no universo e que quando terminarem de estudar os humanos, deixarão a Terra para sempre. Sean está na cozinha fazendo cartazes à mão para encontrar seu pai, Danny Flynn, que desapareceu após a invasão dos robôs. Ele dobra os cartazes e os coloca dentro de bolas de tênis, lançando-as para outras ruas com um elástico. Em seguida, vemos Sean se exercitando enquanto Nathan conversa com um homem mais velho chamado Martin. Sean está decidido a se manter em forma com exercícios e treinamento. Sean, Alex e Connor estão no sótão assistindo Nathan consertar seu PlayStation. De repente, Nathan leva um choque do console e é jogado para o outro lado da sala. Alex corre para ajudá-lo e percebe que o implante de Nathan está desligado. Eles ficam animados porque agora podem sair sem serem rastreados. Então, cada um deles toma um choque elétrico para desativar seu próprio implante. Naquela noite, os 4 saem juntos. Eles veem um drone subir pelas nuvens e logo depois, um sentinela passa perto, mas eles não são detectados. Eles entram em um museu ferroviário e encontram doces, bebidas e foguetes. Connor entrega a Sean uma bola de tênis com uma resposta à sua mensagem sobre seu pai, dizendo que ele foi capturado, mas sem indicar onde está. A mensagem também diz que há arquivos de pessoas na escola. Eles vão até a escola e deixam Connor de guarda. Dentro, eles seguem um homem que carrega arquivos. Quando ele sai, eles procuram rapidamente e Sean encontra o arquivo de seu pai, com a localização onde ele está sendo mantido. De repente, os implantes deles começam a piscar, mostrando que o efeito foi temporário. Eles correm para encontrar Connor, que está com a bateria. Connor se dá outro choque, mas os outros não o encontram a tempo. Quando os implantes ficam vermelhos, Nathan é capturado primeiro pelo Sentinela, depois Alex e, por último, Sean. Eles são levados de volta para a escola e interrogados por Robin. Eles se recusam a dizer como desligaram seus implantes. 2 homens trazem Martin e Sean pede a Robin que o solte. Eles colocam Martin em uma grande máquina que troca seu implante por um diferente e depois o prende para fazer uma varredura profunda. Martin sente muita dor e chama Robin de traidor. O mediador que eles viram na TV entra e diz que manterão os dados de Martin para sempre. Martin cai no chão e o mediador explica que o processo deixa o doador incapaz de se alimentar, resultando em sua morte natural. Connor acorda e vai investigar o barulho, observando enquanto colocam Sean na máquina para o mesmo tratamento. Connor vai para outra sala e prepara um foguete caseiro. Sean acusa Robin de mandar matar sua esposa e filho. Robin se enfurece e se aproxima demais da máquina, sendo derrubado por ela. Sean escapa da máquina e seu implante é desativado. Nesse momento, Connor entra disparando foguetes contra Robin e os outros 2 homens. Sean rapidamente liberta Nathan e Alex, e todos correm juntos enquanto o mediador observa. Nathan entra no laboratório, abre todas as torneiras de gás e deixa um isqueiro aceso perto da porta antes de todos saírem correndo do prédio. A uma distância segura, eles veem a explosão e depois continuam correndo. Agora, vemos eles em uma pista de boliche.
Nathan se eletrocuta novamente para desativar seu implante, e Alex explica que eles precisam fazer isso a cada 13 horas. Em seguida, o grupo se move entre as casas para não serem vistos pelos robôs. Quando eles entram no hotel onde Danny está, ouvem um barulho e vão investigar. Eles entram em uma sala grande que parece uma festa, com todos bebendo e assistindo a uma luta de boxe. As pessoas olham para os jovens e correm em direção a eles, mas um homem chamado Wayne dispara uma arma parando-os. Quando veem que os implantes dos jovens estão desativados, eles são levados para conhecer uma mulher chamada Monique, a líder deles. Depois que Connor mostra como desativar os implantes, Monique os leva para conversar com um homem chamado Swanee, que está em uma cadeira de rodas. Swanee conhecia Danny, mas diz que Danny não está mais no hotel. Ele menciona um relojoeiro, um rio e um lago secreto, mas é muito vago. Todos ouvem um anúncio pedindo para se reunirem na rua. Pela janela, veem que Robin e Kate estão lá. Sean sai usando um capuz para esconder o rosto. Robin mostra uma foto de Sean e diz que ele é procurado para interrogatório. Antes que alguém entregue Sean, Wayne aparece e o manda ir para trás do hotel. Lá, Sean diz que vai libertar sua mãe e depois procurar seu pai. Os outros concordam em ajudar. Wayne lhes dá sanduíches e um rádio e deseja boa sorte. Ao saírem, Monique os observa da janela e usa o rádio para ajudá-los a sair da cidade. Robin diz a Kate que os robôs lhe prometeram 250 mil hectares de terra quando deixarem a Terra, depois que ela estiver despovoada e sem poluição. Ele pede que Kate se junte a ele, mas ela só concorda se Sean puder ir também. Robin aceita, embora com certa hesitação. Robin coloca as mãos nos ombros de Kate, mas ela fica irritada. Ele diz que, quando ela souber as verdadeiras intenções dos robôs, ela vai implorar para ir com ele. Do lado de fora, as crianças tentam evitar os sentinelas, mas um deles manda que parem. Quando se aproxima de Sean, o sentinela para. Parece estar sincronizado com o novo implante de Sean, dando a ele controle sobre o sentinela. Dentro do prédio de Robin, um jovem leva comida para Kate, e ela o convence a lhe dar as chaves. Depois que ele sai, Kate desce as escadas ao ouvir um alarme alto. Robin e sua equipe saem correndo do prédio e encontram Sean com os braços erguidos e um sentinela atrás dele. Sean usa o sentinela para desarmar Robin e seus homens e manda Robin trazer sua mãe para fora. Kate sai a cavalo enquanto Sean a chama. 2 drones aparecem no telhado, atiram e desativam o sentinela, e Robin e seus homens correm de volta para dentro. Um robô-aranha salta na frente de Sean, mas ele se sincroniza com seu implante e faz o robô derrubar outro robô. Sean desativa ele e eles vão atrás de Kate. Vemos Kate cavalgando na praia, perseguida por 2 quadriciclos e um jipe dirigido pelos jovens. Eles a alcançam e partem juntos. No dia seguinte, eles viajam por uma estrada no campo em direção a uma grande floresta. Depois vemos uma longa fila de sentinelas. O mediador diz a Robin que eles precisam capturar Sean vivo e que todos na zona serão submetidos a uma varredura profunda, que os matará. Se Sean não for capturado até o meio-dia de amanhã, Robin será o primeiro a passar pela varredura profunda. Kate e os jovens olham para algumas pedras verticais com grafites. Connor chama todos e eles veem que quando as pedras estão alinhadas, mostram a mensagem: atravesse o rio 3 vezes para a segurança. Eles consultam o mapa que Kate pegou do prédio de Robin e descobrem para onde ir. Eles veem uma linha de sentinelas vindo ao longe. Eles seguem a pé pela floresta e atravessam 3 pontes sobre o rio. Connor vê um menino pequeno por perto. Quando o chamam, ele corre. Eles o seguem até uma cobertura improvisada. Lá, encontram um avião Spitfire em perfeito estado. Sean olha para fora e vê um homem observando-os. Ao sair e subir a elevação, encontram um pequeno grupo de pessoas. Sean vê seu pai e ele e Kate correm para abraçá-lo. Danny os leva para um assentamento em um lago onde as pessoas se escondem dos sentinelas. Enquanto caminham pelo assentamento, alguém vê um drone e todos se escondem. Dentro da mina, Danny explica o que aconteceu no início da guerra com os robôs e como conheceu Donald, que remove os implantes das pessoas. Em uma instalação robótica, Robin interroga Wayne, que está preso em uma máquina para uma varredura profunda. Robin diz a Wayne que eles sabem sobre o assentamento perto do lago, então não precisam mais dele. Danny e os outros estão sentados ao redor de uma fogueira enquanto Kate diz que os robôs planejam fazer uma varredura profunda em todos na Terra ao longo de 1 ano. Mais tarde, quando todos estão dormindo, Sean pensa sobre seu implante removido. Na manhã seguinte, Danny está mostrando a Nathan os controles do Spitfire quando ouvem um barulho alto. Eles olham para a colina e veem o mediador com um pequeno exército de sentinelas.
Robin usa um alto-falante para dizer que, se entregarem Sean, serão poupados. Mas quando vão à cama de Sean, ele não está lá. Sean está em um campo. Ele coloca seu implante de volta e chama um drone. No assentamento, Kate diz a Robin que Sean não está lá. Robin pede ao mediador para remover Kate da lista de imunidade. Vemos um cubo de controle liberando uma broca de perfuração que transformará o solo em lava derretida. Danny e Nathan assistem de uma colina. Danny diz a Nathan que vai precisar de sua ajuda com o Spitfire. No céu, vemos a principal instalação robótica voando em direção a eles, com Sean em cima, direcionando-a para colidir com o cubo de controle. O mediador usa um drone para alcançar a instalação e avisa Sean que ele pode não sobreviver à colisão. Sean olha para o mediador e, de repente, se sincroniza com ele, vendo todas as conexões entre o mediador e os robôs ao redor do mundo. Quando a instalação robótica se inclina, o mediador cai no chão e se quebra em dois. Os sentinelas na colina começam a atirar na instalação robótica. Sean luta para se segurar enquanto 2 drones se aproximam prontos para atirar, mas o Spitfire chega e os derruba. Dentro do Spitfire, Danny diz a Nathan que não acredita que Sean esteja controlando a instalação robótica. Quando a instalação robótica colide com o cubo de controle, Sean salta e se sincroniza com um drone próximo, pousando na asa do drone e voando para longe da colisão. No chão, Kate, Alex e Connor observam enquanto os sentinelas na colina se afastam. Robin os segue, chamando por eles. Um sentinela se vira e manda Robin voltar para casa. Sem o cubo de controle, Robin perdeu o controle sobre o sentinela. Depois de mais um aviso, o sentinela desintegra Robin. Sean, Alex, Nathan e Connor encontram o mediador quebrado. Sean o segura e se sincroniza com ele. O mediador diz a Sean que ele deve desistir. Lentamente, Sean assume o controle do mediador e os sentinelas em todos os lugares são desativados. Os cubos de controle sobem para a atmosfera e explodem. Enquanto o mediador é desativado, vemos todos os sentinelas ao redor do mundo sendo desligados e todos os cubos de controle explodindo. O esforço lança Sean para trás e ele desmaia. Alex o beija e ele acorda. Eles se levantam e veem os cubos de controle explodindo. Naquela noite, enquanto todos comemoram a vitória sobre a invasão dos robôs, Sean caminha sozinho. Ele olha para o céu e pensa: espero que tenham gostado. Até a próxima.